Livro do profeta Oséias, capítulo 14. Livro do profeta Oséias, capítulo 14. Oséias, capítulo 14. Eu sei que essa igreja é boa de Bíblia, você que já encontrou, ajude aí o teu irmão que está perto de Apocalipse, mas é no Antigo Testamento, tá? Oséias, capítulo 14. Glória a Deus. Há encontros em que Deus prepara para nos emocionar, outros para nos exortar, outro para nos educar, outro para nos curar e outro para nos salvar. E tem cultos onde ele faz tudo isso de uma vez só. Varejo, uma atacada, vista. Deus ele tem os seus modos de agir. Oséias, capítulo 14, apenas o versículo 5, 6 e 7. Louvado seja o bom nome de Jesus. Enquanto você procura o texto sagrado, eu agradeço a Deus a confiança em mim depositada pelos próximos 15 minutos que nós teremos, né? Glória a Deus. Não pretendo me estender. A glória seja dada a Jesus. O testemunho, Oséias 14, da operação de Deus já foi dado. Aleluia. Enquanto a irmã falava aqui, eu me lembrei daquele salmo de Davi, diz assim: por que eu estou abatido? Por que eu estou sentindo tristeza? Há momentos em que a gente tem que parar de orar a Deus e orar para nós mesmos, né? Ele diz: olha, eu estou tão abatido, mas ainda vou me alegrar, ainda vou cantar louvores a Deus. Se você encontrou o texto sagrado, diga assim comigo, diga: Pai, aumenta a minha fé e aumenta a unção nesse lugar. Oséias capítulo 14, versículo 5. Eu serei como chuva, como orvalho para Israel. Ele dará flores como os lírios, as suas raízes serão profundas como as das árvores do Líbano. Seus galhos se estenderão bonitos como os galhos das oliveiras, perfumosos como o cedro do Líbano. Mais uma vez Israel viverá debaixo da minha proteção. Ele crescerá como o trigo, darão frutos como a parreira e a vide, né? Serão formosos como o vinho do Líbano. Amém. Tome seu assento dando glória a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta nesses poucos versículos e me ouça com os olhos. O texto que você está lendo, ele é o capítulo final do livro do profeta Oséias. Oséias era um padeiro. Ele vivia a vida dele de boa. E um dia ele foi visitado pelo Espírito de Deus, e Deus deu a ele uma missão: transmitir a vontade de Deus ao povo. E Deus, na mensagem do padeiro Oséias, do profeta Oséias, Deus falou coisas horrorosas, gente. Do capítulo 1 até o 13 é horrível. Mas Deus estava revelando o coração daquelas pessoas. Só para você ter uma ideia, Deus disse que o povo de Israel era como uma mulher sem vergonha, um pedaço de pau podre, um menino teimoso, um vaqueiro que não sabia guiar vaca, uma vaca rebelde, um pássaro desviado, um bolo queimado, um forno aceso. Porque o povo era terrível, era rebelde, ainda se achava um povo de Deus. E do capítulo 1 ao 13 é taca, chumbo grosso, castigo, violência divina, Deus sacudindo aquele pessoal. Então, quando chega no capítulo 14, depois que o povo já está chorando por causa dos seus pecados, depois que o povo já está em arrependimento, aí Deus diz assim: agora eu vou fazer uma coisa nova com vocês. Deus ele se apresenta como uma chuva. No versículo 5 ele diz: eu serei como uma chuva na sua vida. Por que Deus diz isso? Porque a chuva é sinal de mudança de estação, amém? E as nossas vidas, elas são feitas de fases. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu vou mudar a estação da tua vida, eu vou mudar o momento da tua vida, eu vou mudar essa fase. Tudo na vida é fase, tudo na vida é fase. Quando Deus diz assim: eu vou descer como uma chuva, Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou tocar em vocês. E quando eu tocar em vocês, eu vou dar um outro destino, eu vou dar uma outra forma, eu vou dar um outro propósito.
Então Deus, nesse capítulo, Ele vai trabalhar em todas as áreas da nossa vida, nas dimensões da nossa vida. A nossa vida tem várias dimensões. A nossa vida é complexa, porque a gente tenta estabelecer equilíbrio entre a dimensão espiritual, a dimensão financeira, a dimensão familiar, a dimensão emocional. A gente tenta deixar tudo no trilho, mas a gente não consegue. Às vezes o trem descarrega, né? Então Deus nos coloca na linha de novo. E Deus diz assim: olha, eu vou chover. E chuva na Bíblia significa bênção, amém? Esta noite é um culto para celebrarmos a bênção de Deus sobre este casal, sobre esta família. Se você está aí nesse lugar, diga glória a Deus. Glória a Deus. E Deus, Ele, logo no início do capítulo, Ele vai dizer, porque nós estamos aí, são apenas 9 versículos, e o capítulo 5 é a metade. Se você for dividir, você vai encontrar entre o capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 9, se você for encontrar a frase central que amarra todo o capítulo, antes de Deus dizer assim: eu vou descer chuva, eu vou descer como um orvalho, eu vou te abençoar, Deus diz assim: eu vou curar o teu coração. O nosso maior problema é o nosso coração. E Ele diz assim no versículo 4: diz o Senhor, eu vou curar a tua infidelidade, eu vou curar a tua rebeldia, eu vou fazer algo diferente em você, tão extraordinário, porque eu vou fazer de você uma pessoa diferente. E a mudança de Deus na nossa vida, diz o versículo 1, começa com arrependimento. No versículo 1 ele diz assim: Israel, se converta, volte-se para Deus, porque você pecou. E depois que a gente se converte, o primeiro sinal de que a gente se converteu é que da nossa boca saem pedidos de perdão constantemente a Deus. No versículo 2 diz que o povo tinha que orar a Deus dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, eu quero louvar ao Senhor. Um outro sinal de que nós somos tocados por Deus, que nós nos convertemos, é que nós reavaliamos os nossos relacionamentos. No versículo 3, eles tinham um pacto político, social, cultural e espiritual com uma nação que não temia a Deus, a nação da Síria. E eles dizem assim: olha, a gente não quer mais nada com esse povo do mundo, a gente não quer mais nada com essa religião falsa, a gente quer se voltar inteiramente para o Senhor. Então, quando eles finalmente estão nessa atitude, Deus diz assim: gostei, agora vocês abriram o coração de vocês não presta, o coração de vocês é ruim, o coração de vocês é ingrato. A gente passa 99 dias bons, mas quando a gente passa um dia ruim, a gente esquece dos 99 dias bons. A gente faz isso com as pessoas também. As pessoas fazem isso conosco também, porque o nosso coração não presta, até que Deus mude o nosso coração. Então Ele diz: eu vou curar o teu coração. Depois que nós estamos com o coração curado, com o coração sarado, aí sim nós estamos preparados para sermos abençoados por Deus. E é tão lindo quando Ele diz assim: olha, se prepare, porque eu serei como um orvalho, a chuva que cai na madrugada. Eu vou descer no meio da escuridão, porque o orvalho que cai é na escuridão. A chuva de Deus, o refrigério do Senhor. Escute isso. Quando Deus criou o planeta, Ele tinha uma sacola. Ele tinha uma sacola. Dentro dessa sacola tinha todo tipo de semente. Então Deus mete a mão na sacola e Ele cria a primeira flor, o lírio. Depois Ele mete a mão na sacola de novo. Ele lança uma raiz na terra, a primeira árvore, o líbano. Ele mete a mão na sacola, tinha uma oleaginosa, a oliveira. Ele mete a mão na sacola, tinha o primeiro alimento, o trigo. Ele mete a mão na... Ele criou a fauna e a flora, toda a vegetação. Quem foi que plantou o primeiro pé de caju? Quem foi que plantou o primeiro pé de manga? Quem foi que plantou o primeiro pé de bananeira? Então Deus, Ele diz assim: olha, eu vou descer, eu vou tocar vocês. E Ele utiliza a linguagem do campo. Deus se apresenta como um agricultor. Ele conhece a terra e Ele sabe o que pode brotar da terra. Ele sabe o que pode brotar de você. Ele sabe que semente colocar. Você que não sabe que semente foi colocada em você, mas ela vai crescer quando Deus fazer chover sobre você bênção, o Espírito Santo e a salvação. Então, quando Deus quer nos abençoar, Ele vai abençoar de área por área. Diga área por área.
E a primeira área da vida que Deus nos abençoa, Ele utiliza uma linguagem simbólica. Ele diz que quando Ele desce, quando Ele chove, quando Ele nos toca, Ele nos transforma em lírio, versículo 5. Ele nos transforma em quê? Em lírio. Por que Deus diz que Ele nos transforma em lírio? Escute isso. Existem ao todo 250 tipos diferentes de lírio. Na Palestina era muito comum o branco, o azul e o verde. Lírio é citado na Bíblia 15 vezes. Lírio na Bíblia significa pureza e inocência. Ele está dizendo o seguinte: eu vou tornar você uma pessoa pura. Eu vou tornar você uma pessoa santa. Porque para entrar no céu tem que ser santificado e limpo pelo sangue do Cordeiro. O judeu ele tem uma festa chamada festa do Shavuot. O que é a festa do Shavuot? Eles celebram o dia em que Moisés desceu com a tábua dos 10 mandamentos. O dia em que eles receberam a palavra de Deus a primeira vez. Que Moisés sobe no Sinai, que Deus troveja, escreve em uma tábua com a ponta do dedo, manda Moisés descer do monte, mostrar ao povo a palavra. Eles fazem uma festa chamada festa do Shavuot. Eles comemoram o dia em que eles receberam a palavra de Deus. E nesse dia eles iam para o tabernáculo e para o templo. Todo mundo levava uma flor de lírio. Eles enfeitavam o ambiente ficava extremamente aromático e cheiroso. O lírio ele tem uma propriedade muito peculiar. Ele tem uma substância chamada fenilamina, que produz um entorpecimento, uma sensação de bem-estar. É por isso que em todas as culturas tem lírio no buquê de noiva. Porque no dia do casamento ela está tensa, ela precisa se aliviar, então eles colocam lírio e ela respira aquilo, ela fica tranquila. Então Deus ele está dizendo o seguinte: eu estou te purificando, eu estou te transformando num lírio. O lírio, quando Deus diz assim, eu vou transformar você num lírio, Ele também está dizendo o seguinte: eu vou te dar um ministério. O lírio ele tem 5 pétalas, que representam os 5 ministérios do reino de Deus. O apóstolo Paulo diz que Jesus subiu ao céu e deu dons aos homens. A uma ele transforma em profeta, a outra ele transforma em evangelista, a outra ele transforma em pastor, a outra ele transforma em mestre. Se você está entendendo, diga amém. Então ser um lírio de Deus é servir a Deus com pureza no ministério. A palavra de Deus, quando nos mostra que Deus nos transforma em lírio, eu quero que você entenda que existem 3 marcas muito peculiares no lírio. A primeira é que ele carrega beleza. Quando Deus diz assim, eu vou transformar você em lírio, quando eu tocar, Ele vai fazer com que você veja beleza na sua própria vida. Ele vai fazer com que você ame a sua própria vida, com que você não desista da sua própria vida, com que você não enjoe a sua própria vida, com que você goste da vida que você tem. Porque Deus fez você para ser feliz, ponto. Deus fez você para ser alegre, sorridente, para ser leve como uma flor, não viver pesado, não viver murmurando. Só que tem um detalhe: a outra marca do lírio é que ele tem fragrância, ele tem cheiro. A Bíblia vai dizer que aqueles que pertencem a Cristo, eles têm um cheiro de vida, mas existem outros por aí que carregam o cheiro da morte. A terceira marca do lírio é que ele tem uma quantidade absurda de fragilidade, porque é apenas uma flor. Em Isaías capítulo 40, Deus diz assim: olha, vocês são apenas uma flor, vocês são absurdamente frágeis. Com unção ou sem unção a gente é frágil, com diploma ou sem diploma a gente é frágil, com carro ou sem carro a gente é frágil. Tudo nos derruba, qualquer coisa nos derrota. E sabe o que é assustador no paradoxo da palavra de Deus? É que em Cantares, no capítulo 2, versículo 1, Deus diz assim: todos vocês são lírios no meio dos espinhos. São lírios nos meios do vale. Os espinhos, eles perseguem o lírio. Os vales são lugar de lama, lugar de guerra, mas ali nasce lírio. Ali o lírio se mantém. Apesar de tudo que tenha acontecido na tua vida, Deus te fez com essa beleza, Deus te fez com essa leveza, Deus te fez com essa fragrância, porque este é o propósito de Deus, que você seja assim e inspire as pessoas. Que você seja uma pessoa inspiradora com a tua história, com o teu testemunho, porque quando Deus te toca, Ele te purifica,
e te transforma em lírio. Se você está entendendo, diga glória a Deus. A área espiritual é chamada de lírio, mas existe a área social. Versículo seguinte, ele diz que você lançará raízes e você será como a árvore do Líbano, como cedro. Diga cedro. Diga mais alto, diga cedro. O cedro do Líbano, ele é a árvore mais imponente da natureza. Só para você ter uma ideia, na Palestina não tinha cedro. Eles tinham que comprar do outro lado do planeta. Atravessavam o Mediterrâneo até o Mar de Jope. Os montaneses, quando eles subiam as montanhas com muita facilidade, eles pisavam no cedro sem saber que era o cedro, porque ele só tinha um caule de 5 centímetros para cima. Escute isso. O cedro, ele cresce até uma altura de 40 metros. O tronco tem 11 metros de largura. É enorme. As raízes do cedro do Líbano, elas rompem pedras. Se ela encontrar uma brecha, ela estoura. Se tiver uma pedra no caminho, ela se enrosca e vai embora. É poderosa, é imponente, se destaca, área social. Mas antes dela crescer para cima, quando ela tem 5 centímetros, ela já cresceu 1,5 metros para baixo. Antes de você crescer para cima, você primeiro tem que crescer para baixo. Você tem que ter raízes profundas em Deus. Você precisa saber no que você se segura. Você precisa ter firmeza, homem. Você precisa ter firmeza, mulher. Porque Deus te colocou na terra para ser grande. Louvado seja Deus. O cedro na Bíblia, ele representa majestade, nobreza, realeza. Davi, ele tinha uma casa no bosque, diz o livro de Crônicas, que a casa dele era feita de cedro do Líbano. Salomão, quando ia julgar as causas, ele julgava em um tribunal construído com madeira de cedro do Líbano. A parte de dentro do templo que ele construiu para Deus, as paredes eram revestidas de cedro. Escute isso. Para que servia o cedro do Líbano? Por que eles compravam do outro lado do planeta, para atravessar o Mediterrâneo e chegava até o Mar de Jope? O cedro do Líbano, ele tinha 3 propósitos. Quantos propósitos? 3. Quando o cedro do Líbano chegava no porto, ele já era encomendado para fazer uma coisa chamada cofre. Você sabe para que serve cofre? Para guardar segredos. Quando Deus diz assim, eu vou transformar você num cedro do Líbano, Ele está dizendo o seguinte: você vai crescer, você vai se destacar, você vai ser grande, mas guarde muito bem os seus segredos. Não conte suas dores para qualquer um. Nem todo mundo tem maturidade ou amor o suficiente para tratar das suas feridas, porque aqui nós só estamos vendo a glória do que Deus já fez. Mas quando ela estava crescendo, quando ela estava se desenvolvendo, quando a fé estava brotando, quando estava suportando, nem todo mundo vai entender as fases da tua vida. Nem você entende. Então algumas coisas é melhor você ficar calado. Algumas coisas você não deve dizer, a não ser a Deus. Então o cedro ele era utilizado para fazer cofre. Agora você é boca aberta, você é linguarudo. Você fala até mal do teu filho, você fala mal do teu marido, você fala mal da tua mãe, você fala mal. Você fala, encontra os problemas da igreja até na padaria, na porta do banco, depois que é do pessoal. Venha para a igreja. Você tem que aprender a guardar segredos. Você é cedro do Líbano, amém? Você foi construído por Deus para ser grande, mas aprenda a guardar segredos, pelo amor de Deus. Para de estar postando quando você vai viajar. Para de estar postando teu café da manhã, teu almoço, teu jantar no banheiro. Não fique escancarando a sua vida. A Bíblia diz que o servo de Deus ele tem que ter a prudência da serpente e a simplicidade da pomba. Saiba guardar os seus segredos. Segundo, o cedro do Líbano ele era utilizado para fazer mastros de navio. Durante dezenas e centenas de anos, havia muitos naufrágios no meio do oceano, porque eles estavam andando por tentativa e erro, procurando uma madeira que suportasse vendaval, tufão, furacão no meio do oceano, até que eles encontraram uma que não quebrava no meio da tempestade. O navio conseguia atravessar a tempestade, ele não afundava, porque no meio dele estava o cedro do Líbano, dando equilíbrio. Quando Deus diz assim, eu vou te transformar no cedro do Líbano, Ele vai te transformar numa pessoa tão resistente, tão forte,
tão maduro aqui no meio da tempestade, ele está dizendo, vou morrer afogado. Você diz, não, eu vou chegar no porto seguro, porque eu estou firme no meu Deus. Aleluia, glória a Deus. A terceira área que Deus opera quando Ele nos toca, diz o versículo de número 6, que Deus nos transforma em oliveiras. Os seus galhos se estenderão bonito como os galhos das oliveiras. Diga oliveira. Oliveira. Eu tenho certeza que você está acordado. Diga mais alto, oliveira. Oliveira. Escute isso. A oliveira é citada na Bíblia 75 vezes. A oliveira é considerada pela botânica uma planta, uma árvore indestrutível. Ela nasce em qualquer solo do planeta Terra. Nasce em montanhas, nasce em vale, nasce em terreno arenoso, terreno pedregoso, terreno com muita água, terreno com pouca água. Você está entendendo o que Deus está falando? Ele está dizendo, eu vou transformar você numa oliveira. Você vai conseguir ter sucesso aonde eu colocar você. Escute isso. Há um salmo que diz que nós somos como oliveiras verdes na casa de Deus. Assim como há um salmo que diz que nós somos como o justo é como o cedro do Líbano. Há um salmo que diz que nós somos como oliveira verde na casa de Deus. A oliveira, ela é a única na natureza que consegue produzir 4 vezes mais do que qualquer outra. A raiz dela penetra a 6 metros no solo, mas ela só começa a produzir os seus primeiros frutos aos 15 anos. Mas depois que eles tiram a primeira poda, dá 75 litros de óleo. Escute isso. Um judeu rico, naquele tempo, era alguém que tinha um pé de oliveira no quintal. Porque pense num negócio caro, meu irmãozinho. Era coisa de herança. Quem tinha um pé de oliveira era rico. Quando Deus diz assim, eu vou te fazer como oliveira, Ele está dizendo o seguinte, eu vou te dar prosperidade, eu vou operar na tua área financeira. Quando eles faziam a colheita, a poda da oliva, ela era prensada 4 vezes. Quantas vezes? 4. Na primeira prensa saía óleo, saía azeite. E aquela primeira quantidade densa, eles davam de oferta para Deus no templo. Depois eles prensavam mais uma vez. A segunda quantidade que saía era para ser usada na lamparina como óleo. A terceira vez que era prensado, saía o óleo que saía para ser utilizado como tempero no comércio, na cozinha. E a quarta e última prensa que saía era para ser utilizado para fazer sabão. Não tinha naquela época, não tem nada na natureza que seja tão produtivo quanto a oliveira. Deus está dizendo para você, pare de dizer que você é fraco, pare de dizer que você é derrotado, pare de dizer que você é incapaz, que você não estudou, porque você vai produzir muito nessa terra. Você vai ter para você e ter para os outros. Deus, Ele vai te dar ideias, estratégias, métodos, abrir caminho, porque você é capaz de fazer muitas coisas. A Bíblia diz que Deus fez o homem, deu a ele astúcia, entendimento. Às vezes você só tem que parar e pensar um pouco no que precisa ser feito e ter coragem de fazer. Deus diz, eu vou transformar você em oliveira. Mas qual é o interesse de Deus em nos transformar em oliveira? Não é apenas em fazer você produtivo e capaz. Escute isso. Todas as vezes que a palavra oliveira aparece no Novo Testamento, Jesus de Nazaré está do lado dela. A pregação mais forte de Jesus, o Sermão do Monte, foi aonde? No Monte das Oliveiras. A oração mais poderosa de Jesus, que fez descer anjo do céu para consolá-lo, foi no jardim do Getsemane, prensa de óleo, no Monte das Oliveiras. A profecia mais extraordinária da Bíblia, da vinda de Jesus, os anjos apareceram na intermediação na região do Monte das Oliveiras. Deus está dizendo o seguinte, você é oliveira, você vai produzir, vai acontecer, mas se você quer ter uma palavra firme, como a palavra de Jesus, você tem que andar com Ele do seu lado. Se você quiser ter uma oração poderosa, você tem que estar com Jesus do seu lado. Se você quiser ser usado por Deus para profetizar e ver as coisas acontecer, você tem que ser como uma oliveira, sempre ter Jesus do seu lado. E em último lugar, Deus Ele diz, no versículo de número 7, que quando Ele chove, que quando Ele nos toca, Ele nos transforma em lírio, pureza, em cedro nos dá destaque, em oliveira
nos dá a habilidade de produzir, ser financeiramente próspero. E o versículo 7, ele diz assim: mais uma vez Israel viverá debaixo da minha proteção, e ele crescerá como trigo. Diga: trigo representa família. A família que Deus te deu é para ser uma família abençoada. Trigo na Bíblia é família. Escute isso. Gênesis 37, tem um rapazinho de 17 anos. Ele tem um sonho estranho. No sonho dele, ele está carregando um feixe de trigo nas costas. E ele chega perto de outros feixes de trigo que eram dos irmãos dele. E ele diz assim: no meu sonho, os feixes de trigo de vocês se dobravam diante do meu. Por causa daquela frase, teve uma briga tão grande na família. E eles não entenderam que todos são trigo, mas que todos estão conectados, somos todos farinha do mesmo saco. Mas dentro da nossa família, Deus sempre levanta alguém para orar, sempre levanta alguém com mais unção, com mais graça para nos abençoar, para nos socorrer, para nos proteger. Às vezes dentro da própria família a gente sofre. João capítulo 12, versículo 24, Jesus diz assim: olha, o grão de trigo, quando ele cai no chão, ele tem que morrer, porque se ele não morrer, ele não vai produzir. Mas se ele cair, ficar lá, vai ficar só ele só. Há pessoas na família que são tão egoístas, tão materialistas, elas só se importam com elas. É porque elas não morreram para elas mesmas. Elas não conseguem amar, não conseguem perdoar, não conseguem ajudar. E muitas das vezes você pensa que você está vivendo no meio do trigo, mas na verdade tem o joio lá. Mateus capítulo 13, e aqui eu encerro uma frase de Jesus falando de trigo. Ele diz numa história chamada a parábola do joio e do trigo. Ele diz que o trigo são os filhos de Deus. Quem é o trigo? Filhos de Deus. E ele diz que o joio são os filhos do maligno, atividade maligna. Deus ele está interessado em derramar bênção sobre você, em tocar o teu coração, em perdoar os teus pecados, em mudar a tua alma. Ele está interessado em te transformar em lírio, em cedro, em oliveira, e abençoar a tua casa, a tua família, com pão, com prosperidade, com bênção. Seja trigo nessa terra, mas tome cuidado com os ataques do diabo, porque ele tem atacado violentamente a vida daqueles que servem a Deus, que amam a Deus, que são trigos de Deus. Escute isso. Eu tenho aprendido duas coisas sobre a atividade maligna, sobre a operação diabólica. Demônios são imperceptíveis. Você nunca vai saber se é uma doença ou se é seta maligna. Você nunca vai saber se aquela palavra foi do coração mau ou veio do diabo. Você nunca vai saber se aquela circunstância é do acaso ou é do mundo espiritual que está contra você. Demônios são bons em se esconder, e a atividade deles aumentou. E Jesus disse que nessa terra o tribo dele, que é a igreja, que é o povo dele, é cercada por atividades do maligno.
assentar.